bem na comunidade agora, são 11 horas mais 10 minutos. Hoje é terça-feira, você sabe, é dia do nosso Inclusão e Cidadania. Você está ouvindo aí Caio Mesquita no sax, Ressuscita-me. Estamos bem na semana, né? Na Semana Santa, uma semana muito especial. E hoje, você sabe, nós temos aí a participação da Bispa Patriota. Calma, nós estamos respeitando sim o isolamento social. Eu estou aqui na emissora e a Bispa está em um outro local por telefone e vai estar participando com a gente. Então, para que você, os nossos ouvintes, não percam também essa oportunidade. Na semana passada não foi possível, mas como houve aí um prolongamento por mais alguns dias desse isolamento social, nós não podemos deixar os nossos ouvintes na mão. Hoje é dia 7 de abril, Dia Mundial da Saúde, Dia do Jornalista, Dia do Rádio Patrulha, do Corretor e do Médico Legista. E antes mesmo de eu chamar a Bispa Patriota, eu queria só fazer um pequeno trecho do juramento do jornalista no dia da colação de grau. Juro exercer a função de jornalista assumindo o compromisso com a verdade e a informação. Atuarei dentro dos princípios universais de justiça e da democracia, garantindo principalmente o direito do cidadão à informação. Bispa Patriota, bom dia. Bom dia, Paulo Carvalho, bom dia, Porto Ferreira, bom dia, Comunidade FM, povo ferreirense, os internautas que com certeza está aí ligadinho através do seu aplicativo, através das ondas do rádio, do seu carro, talvez, não é verdade? Muito obrigada pelo carinho, obrigada a todos que sempre acompanham a Comunidade FM e sempre o Paulo Carvalho com toda essa animação para trazer para mim e para você as notícias, o entretenimento, o amor, o carinho, a alegria. Isso é maravilhoso. Com todo esse isolamento e a gente unidos, né, dessa forma diferenciada, mas unidos. Não é verdade, Paulo Carvalho? É verdade. Inclusive, nós encontramos uma maneira de não deixar os nossos ouvintes na mão, né? Eu disse que eu estou na rádio, a senhora estava em outro local, por telefone. Provavelmente em rua movimentada, que eu estou escutando barulho de carros passando, né? Isso para mostrar que estamos ao vivo, né? Semana passada a senhora mandou um áudio, eu estava num outro compromisso, não foi possível, mas na quarta-feira nós repercutimos, né? Aí o Inclusão acabou sendo na quarta, mas o nosso ouvinte fica esperando, né, Bispa? Claro, fica esperando a alegria, fica esperando o bate-papo, a interação do povo. E os brindes também, né? Que aí, como é que ficou os brindes, Paulo Carvalho? Então, os brindes, como era o presente do Paulo, né? E o Paulo também ficou com o estabelecimento fechado nesses dias. Hoje é que ele abriu, né? Porque a ótica acabou entrando nos serviços essenciais, por conta até de um óculos que quebra ou de alguém que precisa, não pode ficar também nesse isolamento total, Então, a partir de hoje, com todas as normas de segurança, álcool em gel na porta, ele vai ter o atendimento, né? Então, ficaram alguns brindes. E nós achamos, juntamente com ele e com os demais amigos, esperar passar esse momento, né? Agora o governo do estado prorrogou por mais 15 dias, até para evitar do ir e vir, né? Porque se ganha, a pessoa quer receber o seu presente. Então, nós optamos, o bispo, por suspender esses dias, os brindes, e quando voltar a gente faz uma festa, ou num dia só, prorroga, não sei, aí nós vamos bolar alguma coisa ainda. Abertos às sugestões, viu? Claro. Tendo sugestão, mas nesse momento nós achamos por bem também fazer essa interrupção, esperar as coisas acalmarem, né? Aí as pessoas podem vir, aí tranquilamente. Porque a gente gosta de vir, de entregar, de abraçar, tirar uma foto, e isso não ia ser possível, né? Exatamente. Isso é muito bom. Obviamente que a gente tem que ter paciência, fé, esperança, prudência, e esperar esse momento tão, assim, catastrófico, né? Que pegou a todos de uma forma meio que desprevenido, vamos dizer assim, e esperar que tudo isso vai passar e nós retomemos aí as nossas atividades e também a programação normal, não é, Paulo?
É verdade. Bom, nós, inclusive, acho que está bem dentro do contexto, né? Por mais que estejamos assim despreparados para o inevitável, porque aconteceu, é uma coisa que não podemos culpabilizar ninguém, né? É algo que está do externo, não tem como a gente. E essa semana está bem numa semana propícia para isso, porque quem podia imaginar que a senhora fosse sentar numa mesa para fazer a refeição e de repente dentro daquelas pessoas que convivem no dia a dia com a gente pudesse cometer uma traição, né? Quem podia imaginar? Somente Deus, né? Ele sabia, mas os demais que ali estavam não podiam imaginar que no dia da ceia, da refeição, entre um de vós está aquele que vai com um beijo me trocar por moedas. Né? Eu tenho a impressão que essa semana, independentemente da doutrina, bispa, todos nós que somos cristãos temos essa passagem, ou estou equivocado? Não, de forma alguma. Está certíssimo, é isso mesmo, Paulo. Nós precisamos entender que esse momento que nós estamos passando veio a calhar, veio de encontro ao que nós estamos vivendo, a Semana Santa, a questão da Páscoa, né? A questão da traição de Judas, momento que só Deus mesmo para saber que ali entre eles, ali entre vós, havia alguém que iria realmente trair com um beijo e por 30 moedas de prata. Aí isso veio essa semana, eu falando com algumas ovelhas, né, os irmãos que nós estamos assim cultuando de uma forma reduzida, né, e falando com eles quantos Judas tem no nosso meio hoje. Será que o Judas realmente foi dissipado da história? Não existe mais nenhum Judas, né, no meio da humanidade hoje? E interessante, bispo, se nós fôssemos tender por uma vertente, né, na questão política, que é o que está mais evidente, né, hoje, por questões até de decisões, porque quem está no comando, está no governo, tem que tomar algumas decisões, e nem sempre as decisões que são tomadas pelos governantes são aquelas que agregam o maior número de adeptos, muitos não concordam. E o que é pior, nós temos esferas governamentais que têm um pensamento, outra esfera pensa de outra maneira, né? Vamos dar nome aqui às pessoas. O presidente tem um posicionamento, o ministro de saúde tem um outro posicionamento, os governos de estado outros posicionamentos. Agora imagine isso pelos municípios que nós temos, os prefeitos com outros posicionamentos. E na época de Jesus, né, o Judas Iscariotes, que tinha lá os zelotes, na verdade também era uma briga política, né? Por mais cristãos que somos e entendemos no amor de Deus, que é um amor universal, que abrange a todos os povos, ali havia um jogo de interesse, né? Existem alguns estudiosos que até acreditam que a intenção de Judas não era de tudo ruim, por incrível que pareça. Ele imaginou que houvesse, quando ele entregasse Jesus, uma revolução e as pessoas fossem tomar algum outro tipo de atitude, que não foi o que ocorreu. Tanto é que dias depois ele acabou cometendo suicídio, né? Por ele ter percebido talvez que o que ele imaginou que fosse acontecer não aconteceu. Então é muito complexo. Eu acho que essa passagem bíblica, esse momento, né, que para nós cristãos temos aí como um ato redentor, que com o sangue derramado na cruz redimiu toda a humanidade, tem também a questão política, que é histórica, que não dá para a gente desvencilhar. Olha, isso aconteceu, é cristão, é de Deus. Isso aconteceu, é político. Não, porque foi um ato. E aí eu chamo a atenção, com toda a reverência à senhora, bispa, para que as pessoas entendam que é importante também os atos políticos, né? Que nós, apesar de sermos cristãos, temos que ter um compromisso com a nossa comunidade e saber discernir, né, o certo do errado e não ficar atribuindo culpa para este ou para aquele que está hoje no comando. Exatamente, Paulo, está correto.
Eu vejo que hoje as pessoas não querem se importar ou conhecer um pouco da política. Então, é algo que nós precisamos saber diferenciar, saber realmente nos posicionarmos de uma coisa a outra. Porque, por fato de ser cristã, eu não posso, de repente, defender algo político, eu não posso participar, eu não posso realmente entender um pouco da política. Ah, não, se você é cristão, você não pode se envolver. Tá, mas até que ponto é esse envolvimento? Então, você tem que ser cego para não participar e não partilhar de nada. Então, nesse momento, é aquilo que você falou, Paulo, que nós, como cristãos, nós temos que entender que nós temos que orar pelos governantes. Nós temos que participar de uma forma unificada, espiritual, e procurar entender, orar, porque todas as autoridades são constituídas por Deus. Então, convém a nossa participação como cristãos, orar por seu prefeito, por seus vereadores, orar pelo seu governante, pelo seu presidente. Ah, mas eu não gosto dele. Ah, eu não gostei. Ah, mas eu não votei naquele prefeito. Mas e aí? Isso não te dá o direito de simplesmente ir contra tudo que de repente ele vai fazer ou que ele está fazendo, uma vez que você talvez não votou, mas de repente outras pessoas, quantas, centenas e dezenas de pessoas estão envolvidas nessa questão? É verdade, não é? É verdade. Orar. É nessa questão, por exemplo, que estamos vivendo nessa pandemia toda, e a pessoa falar, não, eu vou sair às ruas, eu vou transmitir, eu vou procurar propagar o vírus, eu vou procurar espalhar esse vírus, porque eu quero mais que o Brasil realmente exploda, perdão da expressão. Mas as coisas não funcionam assim, você está vivendo no mesmo país. Então, nós precisamos pensar como Jesus pensou. Nós temos que agir como Jesus agiu. Procurar pensar de uma forma correta, de uma forma exemplo, de uma forma humilde, de uma forma sábia. Dentro desse contexto, humildade, que eu acho que é a chave dessa semana, inclusive, né, para nós cristãos católicos, a Quinta-feira Santa, que é o dia da instituição da Eucaristia e do Lava-Pés, abre-se o tríduo que a gente chama de tríduo pascal, que é uma celebração única, começa na quinta e finda-se no domingo com a glória da ressurreição. Eu tenho a impressão que na igreja da senhora também tem aí o lava-pés, que é um sentido da humildade. Eu vou até ler um trechinho aqui, para a gente agora trazer a prosa para o lado que a gente está falando dessa religiosidade, desse compromisso. Embora hoje os cristãos não poderão ir nas igrejas por conta do isolamento, mas a maioria das pessoas que estão fazendo as orações, seja os padres, sejam os pastores, sejam, enfim, as denominações, eles estão usando a internet, estão usando meios, lives, enfim, está chegando. E a gente em casa tem que ter esse compromisso. Jesus lava os pés dos discípulos, João capítulo 13, começando aqui um trechinho do Evangelho de João, versículo 1. Faltava somente um dia para a festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a hora de deixar este mundo e ir para o Pai. Ele sempre havia amado os seus que estavam neste mundo e os amou até o fim. Jesus e os seus discípulos estavam jantando. O diabo já havia posto na cabeça de Judas, filho de Simão Iscariotes, a ideia de trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe tinha dado todo o poder e sabia também que tinha vindo de Deus e ia para Deus. Então, levantou-se, tirou a capa, pegou uma toalha, amarrou na cintura, e em seguida pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha. Quando chegou perto de Simão Pedro, este lhes perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Eu vou fazer uma interrupção aqui, bispo, que é justamente na igreja a senhora também tem um lava-pés, não tem? Tenho. E é bem esse princípio. Como poderíamos imaginar que o mestre, o nosso maior, né, modelo, fosse amarrar uma toalha na cintura, ajoelhar-se e lavar os pés? Sim. É
o serviço. É isso, bispa? Olha para você ver que interessante, que grandioso. O mestre, né, que não poderia, aos olhos humanos, se humilhar tanto a lavar os pés dos seus servos. Vamos olhar de uma forma assim, social, empresarial. Muitas das vezes você pensa assim, olha, eu sou o chefe. O chefe não pode se diminuir tanto perante um subalterno, perante um subordinado. Não é assim que a gente analisa? Sim. Porque ele é menor que eu tenho grau, é uma questão de hierarquia, etc, etc. Mas Jesus quis mostrar esse exemplo para todos nós, deixar esse legado, essa história, esse exemplo de humildade, simplicidade, e dizer que o servo não é maior que o Senhor, e nem o que foi enviado maior do que aquele que o enviou. Mostrar para mim, para você, para todos aqueles que vão à igreja, para todos nós, de uma forma geral, global, universal, que ninguém é maior que ninguém, somente Deus. E o Senhor deixou esse exemplo, que lavasse os pés uns dos outros, um exemplo de humildade, de simplicidade, de compaixão, de amor. Bom, continuando aqui, só para a gente fazer a conclusão, né, Jesus então respondeu: agora você não entende o que eu estou fazendo, porém mais tarde vai entender. O Senhor nunca lavará meus pés, disse Pedro. E Jesus responde: se eu não lavar você, não será mais o meu discípulo, respondeu Jesus. Então o Senhor: não lave somente os meus pés, lave também as minhas mãos e a minha cabeça, pediu Simão Pedro. Aí Jesus disse: quem já tomou banho está completamente limpo e precisa lavar somente os pés. Vocês todos estão limpos, isto é, todos menos um. Jesus sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: todos menos um. A diferença, bispo, é que nós não temos esse dom de saber quem que é o traidor, mas que nós estamos vendo uma briga nas redes sociais para saber quem que está certo, quem que está errado, está demais, não tá não? Exatamente. Porque ali tem um dedo apontando para todo mundo, né? Menos para si mesmo, não é verdade? Não tem um ditado popular que diz assim: você está apontando, mas está esquecendo que tem quatro dedos apontados para você? Não é assim? Então, o que nós precisamos extrair dessa mensagem? Que Jesus, ele é o mestre, que Jesus deu exemplo e que, como Pedro, pediu para que o Senhor não lavasse somente os seus pés, mas sim as mãos, a cabeça. E Jesus, ele foi bem enfático, que não precisaria lavar o resto do seu corpo, somente os pés, e tudo já estaria limpo. E o que mais chama a minha atenção é que Deus também, o Senhor Jesus, falou que nem todos estavam limpos. Porque naquele momento ali, Paulo, eu acredito que você vai concordar comigo. Será que naquele momento Jesus disse assim, ele já sabia quem o traía, quem ia o trair? Será que naquele momento ele disse assim, bom, esse aqui não vou lavar os pés, porque ele é um traidor? Será que Jesus fez isso? É lógico que não, né? Não, né? Ele tratou todos... Todos no mesmo grau de igualdade. Isso, exatamente. Ele lavou os pés... Mesmo sabendo. Mesmo sabendo. Então isso também vai de encontro com toda a política que vivemos hoje. Será que hoje eu não posso, vamos falar no sentido da mensagem, extraindo aqui de uma forma, explanando aqui de toda a mensagem do texto, do que nós estamos vivendo em questão do prefeito, em questão do presidente, né? De toda essa política, não é hora de nós lavarmos os pés do prefeito, lavarmos os pés do presidente, ou seja, independentemente se ele vai estar errado, se ele traiu, se ele não traiu, se ele é do partido A ou do partido B, Jesus, ele não olhou para o traidor. Ele não olhou para o pecado, ele olhou para o traidor, mas com compaixão, com amor. E hoje as pessoas não olham um para o outro com compaixão. Não olham para o outro com amor. É ódio, é rancor. Sem mesmo nem saber se ele traiu, se ele vai trair, as pessoas hoje apontam o dedo e ficam brigando, como você mesmo falou, nas redes sociais.
É um meio que diz assim, agora eu estou em casa, eu não tenho tempo para nada. Aliás, eu tenho tempo de sobra. Né? Então, já que eu tenho tempo, eu vou acusar o prefeito, eu vou acusar o presidente, eu vou acusar toda a mídia e inclusive os amigos, porque aí eu vou saber quem está com o Bolsonaro, quem não está, quem é meu amigo, quem não é, então eu vou atacar ele. Então isso tem trazido para as nossas vidas uma reflexão. Esse vírus veio trazer para as nossas vidas uma autorreflexão, de nós nos posicionarmos e sairmos de nós mesmos para vermos nós mesmos. Como é que está sendo a minha vida? Como é que está sendo o meu comportamento? Como é que a minha vida tem sido até aqui? Será que essa semana de Semana Santa eu só vou me posicionar santo na Semana Santa? Ou será que eu preciso realmente todos os dias? Obviamente que a vida de um santo está em santidade, não é só Semana Santa. Não é só nesse período de morte e ressurreição de Cristo. É todo o tempo. Essa é a minha visão. Não generalizando, mas nós precisamos rever nossos conceitos. A palavra do Senhor ela é bem clara, é enfática. E como, Paulo, você citou, que eu, a bispa patriota, eu tenho feito e tenho propagado essa mensagem, esse exemplo de Cristo, como a Igreja Católica, enfim, ou como algumas outras igrejas, de lavar os pés nesse período, não é simplesmente para dizer assim, olha, a bispa está chamando a atenção, ou isso ou aquilo, não, é seguir o exemplo de Cristo. Para que cada um de nós venhamos seguir o seu exemplo. Humildade, simplicidade. Ah, eu sou bispa, eu vou lavar os pés dos meus fiéis, dos irmãos, das minhas ovelhas? Misericórdia, eu vou fazer isso não. Não é isso. A palavra do Senhor não diz lá no versículo 16, na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu Senhor, e nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Então, como é que eu posso, de repente, mostrar uma superioridade se nem Jesus se mostrou superior nessa hora? O mestre dos mestres, Senhor dos senhores. E nós, seres humanos, temos que mostrar superioridade, mostrar que realmente não podemos nos misturar, não podemos tocar, não podemos realmente nos aproximar daqueles que são nossos irmãos e que, de uma forma ou de outra, têm os simples nos humildes, e nós não podemos fazer essa acepção. Como Jesus disse que nós não podemos fazer acepção. Ele não fez. É verdade, Paulo? É verdade. Bom, como a gente está fazendo um programa diferenciado, depois a senhora vai até falar como é que vai ser aí a cerimônia da senhora, como que vai ser, e quem pode participar, se vai ter alguma transmissão. Mas só para, logicamente que a gente conhece, né, a passagem, eu vou até antecipar, na verdade, e mais além, para chegar naquilo que eu acho que é a essência dessa semana, né, que ainda dentro do capítulo 13 de João, já no versículo 31, que é aquela parte que Judas, quando Judas saiu, né, da sala, porque aí ele já foi identificado como traidor, dando sequência no Evangelho, que é o novo mandamento, né, versículo 31, quando Jesus disse: agora a natureza divina do Filho do Homem é revelada, e por meio dele é revelada também a natureza gloriosa de Deus. E se por meio dele a natureza gloriosa de Deus for revelada, então Deus revelará em si mesmo a natureza divina do Filho do Homem. E Deus fará isso agora mesmo. Meus filhos, não vou ficar com vocês por muito tempo. Vocês vão me procurar, mas eu digo que agora, o que já disse aos líderes judeus, vocês não podem ir para onde eu vou. E eu lhes dou este novo mandamento: amem uns aos outros, assim como eu os amei. Amem também uns aos outros. Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são os meus discípulos. Está aí, né, bispo? Que eu acho que é a essência. Você ser conhecido pela sua atitude, e a sua atitude de amar ao próximo. Chegou o momento de nós evidenciarmos isso. Não importa se o governo é o A, se o governo é o B,
né? Se o presidente é esse, se o governador é aquele, se o prefeito é aquele outro. Está na hora de amarmos uns aos outros e conseguirmos vencer essa pandemia que está assustando não o Brasil, mas o mundo. Exatamente. E tudo isso que você acabou de ler dentro da palavra, que nós temos que ser seus discípulos. E como é que nós temos que ser discípulos? Praticando aquilo que ele nos ensinou, amando uns aos outros, tudo aquilo que ele tem nos ensinado. Não é verdade, Paulo? E seguindo toda essa explanação, tudo o que nós estamos extraindo do texto de João, a palavra também fala no versículo 14 que Jesus disse: ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Pois é, pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Eu quero até fazer uma observação aqui, bispa, né, para as pessoas que talvez estão aí nos ouvindo e conhecem a palavra e às vezes até estão acompanhando, né, que a Bíblia foi escrita lá no grego, no aramaico, né, e houve traduções. E nessas traduções tem os tradutores. Então, às vezes existe alguma divergência de algumas palavras, né, o texto é o mesmo, mas em algumas Bíblias está de uma maneira, em outras Bíblias, o mesmo texto, às vezes a gente encontra, por isso que, por exemplo, eu tenho certeza que eu estou aqui, que eu estou com o sistema aberto, estou com uma Bíblia, e a bispa deve estar com uma outra Bíblia, uma outra tradução, então pode haver, né, uma pequena interpretação diferente, né, bispa? A tradução, quem corrigiu, por exemplo, a minha, não Ferreira de Almeida, de repente outra é de Exato. Outro tradutor, né? Por exemplo, só está com a Bíblia aberta, não está? Vamos só para fazer essa comparação para as pessoas entenderem. O versículo 14, eu vou ler depois a senhora lê na Bíblia da senhora, pode ser? Pode. Ó, versículo 14. Se eu, o Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros. Deve ter uma divergência, não tem, Pris? Uma coisa pouca, mínima, mas tem. Lê, por favor. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Tá vendo? São pequenas, mas o texto e a essência é o que importa para a gente nesse momento. Exatamente. Então, Paulo, dando sequência só, trazendo para conhecimento dos ouvintes, esse ato, essa palavra, se você e eu somos discípulos do Senhor, discípulos do Mestre, o que ele pede para que eu e você façamos? Seguir o seu exemplo. Porque ele diz, eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Então, se eu não pratico, eu pratico só aquilo que eu acho que convém, então eu estou pulando essa parte, por quê? É verdade, né, Paulo? É verdade. Então, assim, muitos, eu quero até, lógico, sem generalização, deixando bem claro isso, não estou aqui para generalizar. Cada um tem uma forma, tem as suas ideologias, tem a sua política, a sua forma de pensar, agir. Nós estamos aqui, né, de um papo agradável, né, e sabendo respeitar o nosso próximo, as suas ideias, etc. Então, eu quero dizer o seguinte, que a partir do momento que Deus veio sobre a minha vida e colocou para que eu praticasse, independentemente, como Paulo mesmo já colocou no início, independe da sua doutrina, independe da placa, da sua religiosidade. Então, eu, bispa, no ministério evangélico, aí falando, não, mas essa não é uma prática do catolicismo? A Bíblia do Paulo é igual à minha. Porém, ele é católico e eu sou evangélico. Qual foi que mudou aqui? Trazendo para a existência. O que mudou, Paulo? Para mim, nada. Não fala do lava-pés a sua? Lógico. A minha também fala. Então, assim, o que E olha que nós estamos com Bíblias, né? Exatamente. O que impede a bispa, a igreja cristã, a igreja evangélica de lavar os pés? Nenhum. Sabe por quê? Porque isso já tem anos, Paulo, que Deus me
colocou, me outorgou para fazer, para praticar. E a partir do momento que Deus me ensinou a praticar, então eu obedeci. Então, assim, todos os anos o nosso ministério tem essa prática, nesse período. E esse ano não será diferente. Ô Bispo, só para a gente concluir, que é 11h40, né? A gente vai dar sequência, eu sei que é por telefone, é uma forma diferente. Eu espero que em breve a gente esteja aqui presencialmente, mas eu acho que é interessante. Só para a gente findar, eu gostaria que a senhora lesse na Bíblia da senhora o versículo 34 e 35. De João 13, né? Isso. 34 e 35, olha lá. 34 diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Pois é, está exatamente a mesma coisa. Aí está como conhecerão, aqui está saberão, né? Que serão os meus discípulos. Enfim, a essência é isso, que nós aprendamos a amar uns aos outros sem distinção. Não importa qual é a sua doutrina, a sua religião, a sua raça, a sua preferência partidária, se você é do partido A, do partido B, do partido C, porque aqui tem trilhões de partidos, né? Com certeza vai aparecer muito mais. Então há uma... Mas o Espírito é o mesmo, os dons são diversos, e que nós saibamos aproveitar o que é de bom de cada um e nós consigamos vencer esse momento difícil. Paulo, Oi. olha só, eu gostaria até que você lesse o capítulo 14, o versículo 1 ao versículo 3, o que o Senhor fala. Isso é para todos nós. Do capítulo 14, versículo 1 e até o versículo 3. João, capítulo 14. Calma que a minha Bíblia aqui é online, né? Eu não estou com a Bíblia. Então, João, capítulo 14. Do versículo 1 ao versículo 3. Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Olha, perfeito. Igualzinho, perfeito. O versículo 6, para finalizar, Paulo, por favor. Versículo 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Olha aí. Então vamos praticar, né, Paulo? A Bíblia da senhora está assim também? Exatamente. Então. Perfeito. Isso. Ele é o caminho, ele é a verdade e a vida, né? Quem é que vai ao Pai senão por Jesus, senão por ele? Que assim seja. Bispa, vamos encerrando. Vamos. Obrigado, viu, pela participação. Eu vou escolher uma música aqui, que é uma música, vamos dizer assim, mundana, né? Porque tem as músicas gospel, músicas evangélicas, músicas católicas, mas tem a música que o povo chama de música mundana, que é cantada pelos os cantores do mundo, né? Mas eu vou terminar com Legião Urbana hoje, tá bom? Eu não vou falar o nome da música, a senhora vai ouvir, tá bom? Certo. Quer dizer também, Paulo, que nós vamos estar fazendo lava-pés, né, para finalizar, de uma forma bem diferenciada, com todas as precauções, para que também a gente não passe esse momento, esse período, essa Semana Santa, sem praticar a humildade, o amor que Jesus nos ensinou, né? Então nós vamos estar fazendo sim, lavarei os pés, com todas as precauções, com todas as cautelas que temos que seguir nesse período de quarentena. Tá certo? Perfeito, Bispo. Obrigado. Então, a semana que vem, a gente tenta de novo por telefone, se a senhora concordar. Tá certo, será um prazer. Povo de Deus, um beijo no coração. Fique aí firme, porque tudo isso vai passar. Deus é conosco. Em nome de Jesus. Paulo, muito obrigado. Que Deus abençoe. Fique com Deus. Amém. Uma santa e abençoada semana. Amém. E uma feliz e santa Páscoa, Bispa. Para todos nós. Beijo, beijo.